Vou compartilhar com vocês hoje o kit colorir personalizado com massinha e giz de cera no tema natalino. Pessoal, tudo bem com vocês? Para encerrarmos hoje a nossa série natalina, eu vou desenvolver o kit colorir com massinha e giz de cera. E eu estou aqui no Pixel Lab para desenvolver essa arte, tá bom? Então eu vou começar excluindo esse texto aqui na minha telinha inicial do Pixel Lab. Vou deixar ele branquinho. E vou alterar o tamanho da imagem. O tamanho dessa imagem deve ser uma folha 4 deitada. Então eu vou digitar aqui 2970 por 2100. E vou clicar em OK e vou ter aqui a configuração de uma folha 4 deitada, tá bom? No sentido paisagem, pois eu vou fazer agora a capa do meu livrinho de colorir. Eu vou clicar aqui no maisinho em formas, eu vou escolher aqui a forma quadrada mesmo. Vou alterar a cor dela para vermelhinho. Eu vou deslizar pelo menu, vou vir em tamanho relativo, vou desabilitar essa opção e na altura eu vou deixar 100%, tá bom? Aplico. Na posição eu vou deixar centralizado e vou deixar bem fininho esse retângulo para ele virar uma linha para dividir a minha folha. Vou centralizar e colocar ao centro e aplico. E aqui eu tenho a minha folha 4 dividida com uma linha bem fininha vermelhinha, tá bom? Essa linha aqui em camadas eu vou bloquear. Agora eu vou voltar aqui no menuzinho mais, vou em formas novamente, vou inserir um quadradinho, vou deixar ele numa cor aqui só pra gente visualizar ele melhor. Vou aplicar, eu vou deixar ele na metade de uma das folhas aqui, mais ou menos assim. E vou trabalhar com ele aqui utilizando a opção máscara. Vamos deslizar pelo menu, encontrar a opção máscara e dar um zoomzinho aqui pra gente visualizar melhor. Eu estou em máscara, vou habilitar a função máscara. E já habilita aqui essa opção modo de máscara dentro. Então isso significa o que está dentro da forma que eu estou manuseando aqui vai sumir e vai ficar o que está em amarelo. Quando eu escolher a opção fora, inverte. Eu manuseio o que eu quero que fique e o que está em branco que vai sumir. Então dentro eu estou manuseando essa parte em branco que vai ser removida. Vai ficar só essa parte amarelinha. Ó. Se eu fizer isso daqui vai sobrar só as laterais ali, quase um triângulo nas laterais. E se eu utilizar a opção fora, eu manuseio o que eu quero que fique, tá bom? O que vai sair é o que tá fora, ao redor dessa parte amarela, tá bom? Eu vou deixar nessa opção fora. Aqui embaixo no menu tem algumas opções para inserir mais um ponto ou para remover. Deixa eu clicar aqui nesse ponto, ó, vou inserir nessa segunda opção, inserir um ponto. Posso inserir mais um, ele insere. Ou eu posso excluir nessa primeira opção que tem um xizinho. Posso excluir ou inserir. Eu vou clicar nesse primeiro ponto, vou inserir mais um ponto, vou deixar mais ou menos aqui. Aqui desse lado eu vou inserir mais um ponto também, vou deixar mais ou menos aqui do meu retângulo. Então eu estou utilizando o meu retângulo ali atrás como referência. Eu vou fazer um frame, uma forma que simule uma onda, desta forma aqui. Vou puxando na mão livre mesmo, vou vendo como que eu gostaria que ficasse. Então assim já ficou legal, consegui fazer esse formatinho de onda, vou voltar o meu zoom aqui para 100% e eu vou posicionar ele aqui embaixo. Posso deslizar pelo menu aqui e usar a posição relativa, vou colocar lá para baixo e para o canto. Eu vou fazer uma cópia dessa forma, fazer a mesma coisa, vou posicionar aqui embaixo e no canto. Mas eu vou inverter essa forma para encontrar com a outra, vou usar aqui a rotação 3D e vou mexer no eixo dela, que não é esse. Vou mexer nesse eixo aqui, vou deixar em 180. Desta forma, eu acho que assim ficou legal, né? As ondas mais ou menos se encontram ali. Eu vou selecionar uma das formas, vou deslizar pelo menu e vou escolher textura. Aqui na minha galeria vou escolher essa imagem que tem os pinheirinhos em branco e vou aplicar. Aqui em textura mesmo eu posso mexer com a escala desse desenho, mas ficou muito miudinho os pinheiros, então eu vou voltar aqui em textura. Vou mexer um pouquinho na escala, vou deixar menorzinho esse papel de fundo e vou aplicar. E aqui na escala da textura eu consigo uma imagem que não fique tão miudinha assim, que apareça um pouquinho dos pinheiros, tá bom? Então eu vou aplicar. Eu posso fazer a mesma coisa do outro lado, mas para ficar igualzinho, eu vou fazer a cópia desse daqui. E ficará mais fácil de manter a mesma proporção do desenho, tá bom? Eu vou vir aqui em posição relativa e vou jogar lá para baixo. Então assim eu fiz o detalhe na parte de baixo da minha capinha do livrinho de colorir ou da revistinha de colorir, tá bom? Vou vir aqui em camadas, eu vou habilitar a opção de mesclagem, vou selecionar os dois retângulos iniciais que eu fiz, eles eram amarelinhos, por isso está dessa cor, tá bom, pessoal? Agora está com a textura de pinheiro.
Eu vou mesclar. Mesclei essas duas formas, viraram uma só. Vou clicar aqui no lapisinho que tá apontando para a folha e vou duplicar. Dupliquei essa camada. Vou trabalhar com essa camada que eu dupliquei agora. Então, eu venho nessa minha imagem, vou usar a rotação para fazer ela ficar invertida. Vou rotacionar ela aqui em 180 graus. Então, eu bloqueei esses detalhes para que eles não fiquem se movendo aqui na minha arte. Vou voltar aqui no maisinho, vou clicar na galeria e vou trazer para cá o fundo que eu selecionei. Esse fundo aqui eu peguei lá do Freepik, tá bom, pessoal? Uma imagem free que eu baixei, eu vou utilizar aqui. Eu vou posicioná-la e vou redimensionar aqui na minha arte. Fazer isso manualmente, da forma que eu gostaria que ficasse. E vou pegar a camada desse fundo que eu inseri agora e vou levar para trás essas duas formas de onda que eu fiz. E assim já fica legal aqui a nossa arte, né, pessoal? Coloquei na posição que eu gostaria, vou clicar aqui nas camadas, eu vou bloquear esse fundo azulzinho que eu inseri também, tá bom, pessoal? Agora eu vou para a ferramenta texto, vou inserir aqui um texto e eu vou escrever aqui vamos. Vou clicar em OK, fazer uma cópia desse texto mesmo. Vou escrever a palavra colorir separado. Então, essa vai ser a parte da frente da minha capa. Deixa eu dar um zoom para poder manusear ela melhor aqui. O vamos, eu vou escolher uma fonte para ele, assim como o colorir. Vamos para a fonte, eu tenho as minhas fontes. Aqui das minhas fontes, eu vou escolher uma fonte para a escrita vamos, que será essa daqui. Clique em OK. No colorir, em minhas fontes, eu vou manter, acho que na mesma fonte. E eu vou alterar a cor, fazer as configurações que eu gostaria que ficasse. Na palavra colorir, eu vou escolher um tom gradiente. E vou modificar as cores, né? Que tá preto aqui, vou clicar no baldinho, né? Eu vou escolher o azul. Então, eu optei por escolher um gradiente, ficou nesse tom. Eu vou fazer a mesma coisa no vamos. Aliás, eu vou escolher uma cor sólida. Configurei ali, eu posso adicionar também na palavra vamos, primeiro, uma sombra. Vou deslizar aqui pelo menu, vou escolher uma sombra. Vou habilitar essa sombra, deixar no preto mesmo. Eu vou diminuir o raio do borrão para 3, deixa eu ver, 3. A opacidade um pouquinho menor. E aqui no colorir a mesma coisa. E assim já tá jóia. Eu vou mesclar os dois textos, tá bom, pessoal? Já tenho certeza da minha configuração, vou mesclar eles. Transformar em um só, assim eu posso aumentar eles aqui de uma vez só. Vou vir aqui no maisinho, vou na minha galeria e vou escolher o Papai Noel que tem um presente na mão. E vou redimensionar ele aqui. Vou inserir aqui na capa também o nominho da criança. Depois eu tenho que pegar minha listinha, pessoal. Depois eu vou colocar aqui o nominho Lucas, por enquanto, para ilustrar. E vou alterar também o estilo da letra. Venho aqui em fonte, vou escolher uma fonte que eu gosto bastante, que é a Gran Hotel. Vou trocar a cor e o contorno. A cor eu pretendo deixar vermelhinho. Eu já aproveito aqui e altero o contorno também. Vou habilitar o contorno, vou deixar na cor branquinha, para ficar destacado nesse fundo de pinheiros. Já um contorno mais grossinho assim, ó, dessa forma. Vou voltar um pouquinho o meu zoom e vou ampliar o zoom aqui para a parte que será a parte de trás da minha revistinha, né? Vou vir aqui na minha galeria. Da minha galeria eu tenho um Papai Noel andando de trenó. Não é esse não. Volto lá para minha galeria, pego o Papai Noel de trenózinho aqui e vou posicionar ele na posição que ele está já, mais ou menos aqui no meio mesmo. E pessoal, também aqui na parte de trás eu vou ter um texto, então eu vou copiar esse texto que tem o nome da criança. E eu posso alterar esse texto que tá aqui, porque eu vou escrever uma dedicatória psicóloga e eu vou colocar o nome da psicóloga. Eu vou inserir essa informação aqui. Vou mexer no alinhamento desse texto, vou deixar ele centralizado. E também no espaçamento. No espaçamento aqui, ó, no espaçamento de linhas. Deixar mais próximo assim. Eu já posso salvar o meu projeto nesse ponto como capa da revistinha de colorir, ou vou salvar como capa revista de colorir ou livrinho de colorir, pessoal, como vocês quiserem chamar, tá bom? E clique em OK, já salvei meu projeto. Caso eu queira mexer com ele depois, e nesse caso eu vou precisar, porque eu vou alterar aqui os nomes das crianças, tá bom?
E depois eu vou inserir a informação do nome da psicóloga aqui bem certinho também. E depois disso é só salvar a nossa imagem, pessoal. Pode ser salvo em PNG ou JPG na nossa galeria, tá bom? E conforme eu mencionei a vocês, eu preciso também desenvolver a arte para o giz de cera e para a massinha. Eu não vou desenvolver uma caixinha, tá bom, pessoal? Eu vou simplesmente fazer um adesivo para colar, tanto no giz de cera como na massinha, tá bom? Se vocês quiserem ver um vídeo sobre caixinhas para lápis de cor, massinha e giz de cera, deixa nos comentários aí que eu gravo para vocês também, tá bom? Mas hoje eu só vou desenvolver o adesivo. No caso, o adesivo da massinha, ele tem 11 centímetros por 8,5. Eu posso digitar aqui 850 por 1100, que vai ficar na proporção. Essa medida aqui, pessoal, eu poderia digitar 85 por 110, né, pensando em milímetros. Mas eu tô colocando alguns zeros a mais para essa arte já ficar em alta resolução, em boa qualidade, tá bom? Então, depois que nós criamos essa imagem do tamanho que ela está, eu posso usar essa área toda para desenvolver a minha arte para o adesivo da massinha, que eu sei que estará na proporção, tá bom? No giz de cera, a medida do giz de cera é 8,3 por 5. Então, eu posso fazer a mesma forma aqui, 8,3 por 5. Os 5 centímetros por 830, que seria o 8,3. E vou clicar em OK. Então, eu posso desenhar minha arte nessa área toda aqui, que eu sei que ficará na proporção da caixinha do giz de cera, tá bom, pessoal? Ou eu posso fazer de outra forma, que é usando uma folha 4 mesmo, em pé. Então, eu vou digitar aqui as medidas de uma folha A4. Vou clicar em OK, aqui eu tenho uma folha 4. Aqui na minha galeria eu já baixei a guia. Essa guia ela serve exatamente para uma folha 4, tá bom, pessoal? É necessário somente inserir ela no projeto que a gente está desenvolvendo e aumentar aqui em 100%. E aplico e utilizo a posição para deixar centralizadinha. Eu posso bloquear ela aqui. Então vou dar um zoomzinho aqui e vou inserir, por exemplo, uma forma. Vou pintar esse quadradinho meu aqui pra gente visualizar melhor. Então, eu quero que fique do tamanho da caixinha de massinha, que é 11 por 8,5. Então, eu posso usar aqui a posição relativa, jogar lá pro canto e pra cima. Descer aqui até o 11, na marquinha do 11, e aqui recolher até o 8,5, que é aqui, ó. Então, essa medida é 11 por 8,5, porque eu usei essa guia de referência, essa régua, né? Vocês podem baixar a imagem de uma régua e utilizar, também vai dar certo, tá bom? E se eu quiser redimensionar, fazer uma cópia aqui, redimensionar para a caixinha do giz de cera, é 8,3 por 5. Então, vou utilizar da mesma estratégia aqui, posicionar lá em cima e no canto, recolher até o 8,3 e recolher aqui até o 5. Aí você pode fazer o uso do zoom para deixar bem certinho essas medidas, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, eu tenho do giz de cera, que é menorzinho, e aqui eu tenho da caixa de massinha. Então vocês podem redimensionar dessa forma também. Eu vou deixar disponível essa guia para vocês baixarem. Já deixei disponível em outros vídeos, mas como eu estou citando ela aqui agora, eu vou deixar disponível para vocês também, tá bom? E após feito o giz de cera e a arte da massinha da nossa caixinha, eu vou deixar na dimensão que elas precisam ficar. Vou configurar meu arquivo, distribuir a quantidade que eu pretendo utilizar por folha para fazer a impressão, tá bom, pessoal? Agora, para organizar os desenhos de colorir, eu vou inverter essa medida para minha folha voltar a ficar de pé. Então, do 2.970 por 2.100. Eu vou colocar aqui para minha folha ficar deitada, aliás, pessoal, sair da posição retrato e vir para a posição paisagem. Então, eu tô fazendo aqui, pessoal, da mesma forma que eu fiz para a capinha de colorir. Eu fiz uma linha bem fininha, fiz ela cinzinha, clarinha aqui, só para ter referência. Vou aqui em camadas e vou bloquear ela. Aqui a guia não preciso utilizar mais. Então, eu vou bloquear essa linha que eu acabei de fazer, que tá cinzinha bem clarinha ali. Vou trazer da minha galeria os desenhos que eu quero utilizar para colorir. Vou pegar o primeiro aqui e eu vou redimensionar ele aqui dentro da área da minha capa, da minha folha, aliás. Vou pegar o próximo desenho e vou trazer para cá também. E vou redimensionar. Vou fazer isso com todas as folhas, tá, pessoal? Vou posicionar aqui manualmente e vai ficando assim. Eu vou organizar todos os desenhos e vou pôr para imprimir frente e verso. As 3 folhas eu vou ficar com um total de 3 folhas.
E contando as páginas, eu vou ter 12 páginas. Para mim já fica uma quantidade legal, mas vai de você se você quiser colocar mais desenhos, tá bom? E vamos agora para a impressão e finalização desse kit colorir, tá bom, pessoal? Vem comigo. Com as capas do livrinho de colorir impressos, eu vou utilizar o estilete para fazer o vinco bem no meio dessa folha. Eu vou utilizar a costa do estilete, tá bom, pessoal? Não o lado da lâmina, mas só para me ajudar no vinco. Com as folhas impressas do desenho também, eu vou agrupar essas 3 folhas e vou dobrar as 3 juntas ao meio também, para marcar esse meio delas, para depois eu grampear na minha capa. Para grampear, eu vou pegar uma capa, vou pegar o kit de desenhos de colorir, vou posicionar de forma aberta, tá bom, pessoal? Vou posicionar a folha de EVA embaixo da revistinha de colorir, que já está com a capa e as folhas de colorir posicionadas. Vou abrir o meu grampeador e vou posicionar. Dessa forma, eu deixo o grampo aberto. Ele não fica um grampo fechado. Eu vou grampear, mas o grampo ele vai ficar aberto. Depois eu vou virar a revistinha de colorir e vou fechar esses grampos que ficaram abertos, tá bom, pessoal? Depois que eu grampeei todas as revistinhas, há quem goste de deixar essa margenzinha branca ao redor da capinha de colorir, tá bom? Do livrinho de colorir, mas eu não gosto, eu prefiro remover essa partinha branca que fica, essa margem branca que fica no livrinho de colorir. Como a minha impressora não imprime sem borda, ela fica com essa bordinha, tá bom, pessoal? Então eu acabo removendo para ficar melhor. Eu prefiro assim, na minha humilde opinião, eu prefiro sem essa margenzinha branca, mas há quem goste e realmente você pode deixar se for de sua preferência. Todas as revistinhas estão prontas, bonitinhas, com o nominho personalizado de cada criança e refilada, tá? Sem essa bordinha branca. E ficou assim bem bonitinha, com vários desenhos natalinos, poderiam ser qualquer outros desenhos também, se você preferir. Mas eu optei para fazer 100% natalina essa revistinha de colorir, tá bom? Depois de tudo coladinho, é só embalar cada kitzinho com o livrinho de colorir, com a revistinha de colorir, a massinha e o giz de cera. Eu vou fechar com uma fitinha de cetim vermelha mesmo, tá bom? Não vou fazer nenhuma lapela, nenhuma alcinha em papelaria. E vai ficar assim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários para mim que eu volto aqui para responder vocês, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Até os próximos episódios. Valeu, galera. Tchau, tchau.